Olá pessoal, é uma alegria estar com vocês novamente. Eu sou muito grata pela atenção, pelo carinho e também sou muito feliz por poder estar com quem acredita nos novos tempos, que deve começar agora e até já começou. A live de hoje, nós vamos fazer algumas ressignificações sobre o Natal, sobre a Sagrada Família. Nós vamos ressignificar o papel da família sagrada, não só de José, Maria e Jesus, mas de Ana e Joaquim, os avós maternos de Jesus, bem como da prima e do primo Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Nós temos por objetivo hoje, mais uma vez, fazer colocações a respeito do livre-arbítrio e da lei do sagrado ofício ou sacrifício, a qual todos nós estamos submetidos, e nem mesmo Maria, nem mesmo Jesus, nem mesmo José foram isentos da primazia, da força que tem sobre nossas vidas o livre-arbítrio e o sagrado ofício ou sacrifício. Começo a live propriamente dita agora, dizendo o seguinte, que o Natal não começa com o nascimento de Jesus. O Natal começa muito antes, já no tempo de Moisés, principalmente no século VI e VII a.C., quando os mentores kármicos, o conselho kármico, que é a mesma coisa, decidiu fazer encarnar sobre a terra os profetas, anunciadores da vinda de um Messias que livraria o homem das atitudes malévolas, das tendências malévolas e o colocariam no reino dos céus, que nada mais é que a paz de consciência e as bem-aventuranças de viver amando o próximo e a qualquer ser que nele esteja habitado. Mas vamos então entrar já logo na questão mesmo da Sagrada Família, do nascimento, da concepção de Jesus. Existem algumas hipóteses que aventam sobre o nascimento, a concepção de Jesus e seu corpo material. Então eu vou falar a respeito rapidamente de 3 ou 4 hipóteses. A primeira hipótese que eu vou levantar é a de Kardec. Para quem, quando eu digo para quem, são os espíritos que responderam ao Kardec. O corpo de Jesus, o nascimento de Jesus, foi um nascimento material por vias sexuais como de qualquer outra criança, ou ser humano, ou animal que habite a Terra. Mas, no tempo de Kardec, havia um pesquisador também chamado Rustem. Para ele, o corpo de Jesus não era material, nunca foi de carne, mas sim fluídico. Ele poderia materializar, desmaterializar. De uma certa maneira faz sentido, porque Jesus não passou de um sublime ET. Aliás, Maria e José também. Tá. Mas é boa também a explicação católica. Qual é ela? Que uma sombra anunciada pelo anjo Gabriel, numa tarde muito quente, mas muito tranquila, Maria já no seu quarto, se preparando para o seu sono, orando, viu o quarto se incendiar como se estivesse amanhecendo. E era a presença do anjo Gabriel, que foi lhe perguntar se ela consentia em ser mãe do Messias que estava próximo. E de fato, Maria relatou a João, isso está num livro chamado O
O Evangelho Secreto de Maria. Eu ia trazer para vocês verem esse livro, eu acabei deixando. Então, a live de hoje vai ser muito baseada nesse livro. É um livro católico que nada mais é que o arquivo de uma viagem que uma monja fez no século IV depois de Cristo à Terra Santa. Ela foi colhendo impressões da viagem e deixou tudo registrado em pergaminhos que ela esparramou nos mosteiros. E um desses pergaminhos dessa monja, a monja chamava Herreria. A sede do convento em que ela morava era em Bracara Augusta, que ainda nesse tempo, no tempo de Roma, se chamava Bracara Augusta, mas que depois, e pertencia à Espanha, mas depois ficou pertencendo mesmo a Portugal e deu origem à cidade mais antiga de Portugal, que é Braga, no Minho. Então o convento ficava lá e essas anotações foram encontradas e preservadas. Então o Evangelho Secreto de Maria são ditames de Maria a João, o evangelista, que essa monja recolheu, conferiu aos copistas para fazerem diversas cópias, e esse pesquisador religioso tratou de uma maneira literária, mas foi bem fiel aos escritos que a monja registrou. Qual é a concepção, então, que está nesse Evangelho Sagrado segundo Maria, ditada a João? Que uma sombra projetou-se sobre ela e ela concebeu, ela engravidou. Mas eu não vou adiantar esse pedaço, não. Eu vou falar também da hipótese que Chico Xavier comentou numa reunião pequena, mais de umas 15 pessoas, e o pesquisador da Federação Espírita de São Paulo transmitiu. Esse pesquisador da Federação Espírita chama-se Arras. O que ele transmitiu, ou Narras? Ele transmitiu o seguinte, que o Chico disse que Jesus não foi concebido no ventre de Maria. Ele foi concebido numa nave de extraterrestre. Ele é um extraterrestre com corpo material, sim, mas constituído de 75% de gene extraterrestre e 25% de gene terrestre proveniente de Maria, que por sua vez tinha em seu DNA, na sua carga genética, 50% de genes de extraterrestre também. Então, para Chico Xavier, tanto Jesus quanto Maria eram híbridos. Isso faz muito sentido no tocante aos milagres que Jesus conseguia de materialização, como dos peixes, dos pães, e desmaterialização também. Faz muito sentido, mas eu gosto mesmo da concepção ocultista que diz que houve concepção sim, mas houve inoculação de gene, principalmente de José, no ventre de Maria, por obra e força da capacidade mental e da capacidade de oração forte de Maria e do anjo Gabriel. E o Chico continua dizendo, ainda voltando ao Chico, que a gravidez de Maria teria sido psicológica. Então ela sentiu tudo que se sente, sentiu o parto, mas que no dia do parto ela estava em transe e o bebê foi colocado no seu colo. Muito que bem. E o Chico continua dizendo assim, que o corpo de Jesus se desenvolveu dentro da nave. Só aos 2 anos é que ele foi para o colo de Maria, para os braços de Maria. E eu fiquei pensando nisso. O Chico já esclareceu que ninguém ia acreditar nisso, mas que ele recebeu essa comunicação. Eu repasso a vocês, deixando aberto para maiores pesquisas nesse sentido, sobre qualquer das hipóteses.
E ele deixou bem claro o seguinte, que aos 2 anos ele saiu da nave. E no momento que ele foi depositado no colo da Virgem Maria, o que aconteceu? O mundo como que cristalizou, parou, congelou a cena. E isso também foi mais um outro Natal. Era para que, quando as pessoas voltassem a si, elas estivessem prontas para uma nova vida. E não aconteceu também aí. Por isso que o desenrolar teve que ser do jeito que foi, trágico e doloroso, violento e cruel. Aí então muitos despertaram, mas a maioria ainda até hoje não, inclusive eu mesma. Bom, então nós não vamos nos adiantar não, vamos seguir a vertente católica que diz que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo, que nós sabemos então que pode ter sido uma inoculação dessas concepções in vitro, em laboratório, que somente hoje somente é que nós temos condições de entender possível o mistério da santidade da gravidez de Maria e de seu parto. Bom, então agora, quando o anjo se dirigiu a ela anunciando que ela ia ser mãe, ela pediu consentimento. Ele pediu consentimento. E por que ele pediu? E por que a ela? Por 2 motivos. Primeiro, somente poderia ser com ela, dado o preparo espiritual, o preparo genético, a bondade, o senso de justiça, a disposição. Não haveria outra. Ela foi preparada por mais de 1000 anos. Ela e Jesus, senão eles não respirariam na terra. E também, segundo motivo que o anjo se dirigiu a ela, não só devido a essa estirpe transcendental que ela tinha, e Jesus e José também, porque desde novinha ela tinha um objetivo, ela era muito estudiosa da Torá, ela aprendeu a ler e escrever com o pai para ler a Torá, ela queria servir ao Senhor, porque naquele tempo ainda não podia falar pai, foi Jesus que introduziu essa concepção, e ela queria servir a Jesus de corpo, de alma, de respiração, no que ela pudesse. Então o anjo e o cosmo conheciam essa disposição. Pediu livre-arbítrio e já anunciou que não seria fácil a missão se ela aceitasse, e ela aceitou. E ficou muito feliz de ter aceito. Somente no outro dia é que ela caiu em si. Ela percebeu que ela era, não percebeu não, veio a consciência dela, embora tenha dito isso também para o anjo, que ela era noiva, prometida a José, e ela amava o José, ela queria participar do matrimônio com José, mas também queria ser a mãe do Messias que viria, segundo a tradição judaica, salvar o mundo. E a gente sabe que ele não salvou o mundo, ele salvou parte do mundo, porque muitos ainda estão esperando que ele venha pela primeira vez, e muitos nem acreditam que alguém veio. Vive tão mergulhado na matéria que a vida é essa, para ser feliz com as coisas materiais, pior é isso, com o dinheiro roubado, com a tranquilidade roubada e com a vitimização do mais fraco e do reino animal. Aí quando ela se percebeu grávida mesmo, com os sinais fisiológicos de gravidez, ela começou a chorar, porque ela não sabia como ia dizer isso à mãe, ao pai e principalmente a José. Que se o José quisesse denunciá-la por um adultério, ela seria lapidada. E ela tinha medo da lapidação. Mas a mãe percebeu o desassossego dela, conversou muito com ela e ela contou: mãe, eu estou grávida. A mãe, então, o que veio na cabeça de Ana? Grávida como? José, que foi o pai dessa gravidez, o autor dessa gravidez? Não, não foi. Então você sofreu algum estupro? Eu também não sofri. Então explica como é que foi. Aí ela contou que um anjo disse que ela engravidaria do Espírito Santo. E
que ela até podia provar isso, que ela era virgem. A mãe descartou a necessidade da prova por conhecer a elevação espiritual de Maria, que jamais ia mentir com preceitos da Torá. E Ana, que era a mãe, se encarregou de dizer isso ao marido, Joaquim, que também era um ser de elevadíssima estirpe espiritual, que acreditou na filha, e os três fizeram uma reunião e decidiram que para ela se livrar da pena de morte, que ninguém ia aceitar que não foi José o autor da gravidez. Ninguém ali em Nazaré ia acabar sendo apedrejada. Nem mesmo José não ia aceitar, como de fato não aceitou de começo. Ele foi vencido pelo grande amor que ele dedicava a Maria. Então o que eles bolaram? Uma fuga. Ela fugiria para a casa da prima, que isso também é muito conhecido, Isabel e Zacarias, que já ela quase octogenária e ele octogenário, geraram uma criança, que nasceu João Batista, um híbrido também, e um índigo também. Já havia naquele tempo as crianças índigo. Um bebê grande, porque ele descendia direto na sua condição de híbrido dos gigantes. Mas Maria foi então com a desculpa de visitar a prima para cuidar dela, mas na verdade ela estava fugindo de José e da aldeia, porque desde esse momento, a lei do sacrifício começou a valer intensamente para a Sagrada Família, para José e para todos que seguiram Jesus naquela época, e também para Jesus. Então, Maria se pôs à viagem numa madrugada muito fria e ainda escura, junto com o pai, e chegou numa estalagem, num ponto de encruzilhada para seguir para a casa de Isabel, chamado Caná. Em Caná havia um casal chamado Manassés e Lia, que tinha um bebezinho, o primeiro bebê, e esse bebê chorava noite e dia, ardia em febre, tinha umas feridas pelo corpo, e a mãe Lia cumpriu o papel de anfitriã, de dona da estalagem, acolheu Maria muito solícita, com muito carinho e cuidado, e pediu, em dado momento, que se Maria conhecesse algum remédio, alguma oração, algum salmo, que fosse capaz de curar o bebê, que por caridade que o fizesse. Maria disse que não conhecia nada, que ela nunca tinha sido mãe, o assunto era desconhecido para ela, mas que ela ia orar. E ela se pôs a joelho e pediu, com todas as forças ao Senhor, que curasse a criança. Então aí, a gente ressignifica também a questão de Jesus e os milagres. Ela já estava grávida há 2 semanas. Então foi o primeiro milagre de Maria junto com Jesus. Foi a cura dessa criança. E enquanto Maria, no outro dia, levantou, viu a criança muito bem disposta, seguiu viagem para a casa de Isabel e Zacarias, Joaquim chegava de volta em Nazaré e foi falar com José. José entrou num desespero, numa revolta total, pelo grande amor a Maria, pelo que ele pensava ter sido uma traição, e principalmente porque Joaquim, não se sabe por que, não deu explicação. Creio porque ele estava muito alterado, achando que tinha sido traído. Joaquim falou: olha, a verdade é essa. Todos nos conhecem aqui em Nazaré. Se você quiser acreditar, essa é a verdade. E passe bem. Ele chorou 3 dias, sentindo todos os seus sonhos se desfazerem sem esperança. Mas ele garantiu
a Joaquim que ele não ia denunciar publicamente Maria, mas ia denunciar sim. Só que ela não seria condenada ao apedrejamento porque não ia se tornar público. Depois de 3 dias, ele se acalmou e começou a se arrepender. Mas eu nem sei o que aconteceu e eu já condeno uma pessoa ao apedrejamento emocional? Não está correto. Eu amo muito a Maria. Se ela está grávida, por que eu não sou o pai da criança? Por que eu não crio essa criança? Como vai ser difícil para ela morar aqui na vila com a criança sem um pai? Ele foi pensando nisso tudo. Mas também não foi comunicar isso à família de Maria, porque ele era muito quieto. Diz que quieto, cumprindo o karma no silêncio igual José cumpriu, somente as flores, os vegetais e os minerais, de tão calado que ele era. Mas Maria também era apaixonada por ele. Quando Maria chegou na casa da prima, ela não conseguiu esconder nem por horas a gravidez, porque a criança que estava dentro do ventre de Isabel já há 6 meses, deu sinais de tamanha agitação que ela foi intuída que ali estava o Messias. E achei interessante, porque sempre procurei saber quem foi que criou a segunda parte da oração Ave Maria. Que a primeira parte foi o anjo Gabriel e a segunda, Santa Maria, Mãe de Jesus, essas coisas, foi Isabel. Foi uma saudação que ela dirigiu a Maria de Nazaré na hora que Maria chegou e ela teve a revelação que se tratava do Messias. Muito que bem, a Maria ficou ali até 3 meses de gravidez, nasceu João Batista e ela voltou para Nazaré. Fez o mesmo percurso de volta. O pai Joaquim a foi buscar em Caná, onde ela era muito bem vista por causa do milagre com o bebezinho. E quando o José soube que ele ia buscar Maria, ele queria ir também, queria dizer para Maria que estava tudo bem com ele, que eles iam ser muito felizes. Mas o Joaquim não achou prudente. Maria fez o percurso de volta e chegando a Nazaré, ela queria imediatamente conversar com José, porque ela era apaixonada por José. Ela não desistiu dos planos de se casar com José, de coabitar com José, embora de maneira casta. Mas não deixaram, os pais não deixaram, porque todo mundo ia ver e estranhar isso. Não, convinha que a primeira reunião entre os dois fosse mais sigilosa. E assim aconteceu. E Maria, face a José, ficou de cabeça baixa, porque ela estava constrangida. Ela, no fundo, ela tinha medo que ele duvidasse da palavra dela. Embora o pai falou que não, que ele já havia até aceitado e acreditado na versão. Então, foi José que iniciou, pedindo mais uma vez ela em casamento, declarando ser namorado e se oferecendo para ser o pai da criança. Maria ficou muito feliz, falou que aceitava se casar com ele, declarou-se para ele também, mas disse que queria se casar, mas num casamento em que eles não iam ter relacionamento sexual, que essa foi sempre a disposição dela desde que ela decidiu servir ao Senhor. E para espanto dela, ele aceitou, bastava conviver com os dois. E uma ressignificação que nós temos que fazer é o seguinte: se não fosse Maria, claro, o plano cósmico teria sido abortado de nascimento do Messias naquela época. E se não fosse José, o Messias sequer teria chegado à primeira infância. Porque a missão de José junto a Jesus foi nada mais, nada menos, dentre a educação que ele se esmerou em dar e o conseguiu, juntamente com Maria, garantir a segurança física desse menino, que várias vezes foi ameaçada. Eles tiveram que mudar várias vezes
do momento em diante que Maria e José anunciaram o casamento e a vila percebeu a gravidez da Maria, começou o sacrifício espiritual dessa família. Ouviu uma acusação que os noivos eram os santinhos do pau oco, fingidos, que enganaram a todos. E que no fundo o que eles queriam era que José apedrejasse Maria. Tá. José educou Jesus do 0 aos 20 anos, porque foi a época que José faleceu. Também são poucas explicações a respeito da morte de José, mas Maria diz que ele morreu já em idade avançada, numa noite muito fria, porque ele ficou uma semana doente. Como que foi essa doença? Saiu ele e Jesus, que Jesus trabalhava também na oficina, e trabalhava de quê? De carpinteiro, de pedreiro, de ferreiro, do que precisasse, de poceiro, e foram realizar um serviço numa herdade rural próxima. E chovia muito em Nazaré. Maria não queria que José fosse, o coração dela não pedia isso. Ele falou, eu preciso ir, porque nós vivemos disso. Como que a gente não atende aos pedidos? Eu vou, mas eu vou levar Jesus. Ela se tranquilizou mais. Dali a pouco, começou a acontecer também em Nazaré o que ela temia, uma tempestade de neve. E já havia começado na direção de onde José e Jesus cavalgavam em jumentos com os apetrechos de carpinteiros. E eles não tiveram, começou de repente onde se esconder. E eles ficaram presos no meio da nevasca. Quando Maria percebeu, ela bateu de casa em casa, pedindo que fosse uma expedição buscá-los. E foi. Essa expedição encontrou os dois, o José em cima do burrico, já respirando com extrema dificuldade, Jesus sem os agasalhos, que ele colocou tudo sobre José, sobre o burrico de José, onde José montava, e vieram. Mas Jesus logo se refez, porque tinha apenas 20 anos, e José agonizou uma semana. E ele morreu, declarando o amor dele por Maria, agradecendo que ela também o amava, e declarando o amor a Jesus. Assim ele terminou o ciclo de sacrifício. E foi uma morte muito sofrida. Precisou Jesus oficiar a morte, bem como ele havia feito com o avô paterno. Ele também conseguiu que finalmente José tranquilizasse para respirar pela última vez. E Maria estranhava que nesses ritos ele fazia o sinal da cruz na testa dos moribundos. E ela não sabia por que a cruz. Só soube mais tarde. Mas eu disse que já em bebê ele fez o primeiro milagre. O segundo milagre de Jesus ele fez com 6 anos. Ele estava com a Maria lavando roupa à beira de um rio e ouviu tilintar de uma sineta. Aí ele perguntou, mãe, o que é isso? Aí ela explicou, são leprosos, é um leproso, olha lá, olha. O que é leproso? É uma pessoa muito doente. Por que ele toca essa sineta? Porque ninguém pode chegar perto dele que fica doente também. E ele ficou pensativo. Maria viu que ele entrou em contato assim, com alguma coisa que ela não descobriu o que é. Porque Maria e Jesus, quer pelo parentesco cósmico, porque eram os dois híbridos, quer pelo extremado amor e afinidade entre os dois, eles se comunicavam por telepatia. Mas nesse tempo Jesus ainda era criança, não entrava com muita vivacidade num plano espiritual mais maduro. E ela falou, então fica quietinho aqui. Aí o leproso pediu água e já pegou uma tigelinha dele mesmo para que a água fosse cheia.
Maria descartou e pegou uma vasilha também que tinha a forma de uma tigelinha e fez menção de levar, mas quando ela deu conta, o menino foi muito mais rápido que ela e levou a tigelinha até o leproso e abraçou o leproso para desespero de Maria, porque Maria era a mãe, né, gente? No que ela acreditava? Que a lepra, que não havia doença, naquele tempo ela acreditava que não havia doença de cunho em corpos sutis, ela nunca ouvia falar em corpo sutil. A lepra do corpo já estava engendrada nos corpos sutis. E talvez, dentro da sua compaixão, o menino recobrou essas memórias e foi, abraçou o leproso e entregou a água. E a Maria ficou apavoradíssima. E ele ficou abraçado com esse leproso. Quando ele largou, o leproso estava curado. Aí ela até assim, pediu até perdão ao Senhor, porque o filho foi mais compassivo que ela. Mas ela não deixou de falar, você teimou, não era para ir abraçar o leproso, não pode teimar. Aí ele, a primeira vez que ele falou, porque ele falou várias outras vezes, eu vim para os doentes, mãe, e você sempre soube disso. E deu tudo certo aí. Então, com a morte de José, ele tinha 20 anos, ele assumiu a carpintaria, viveu até os 30 com Maria. Aos 30 ele começa a ser um foragido. Ele não podia ficar mais de 20 dias, 15 dias numa aldeia. Por quê? Porque as pessoas não entendiam a mensagem e as pessoas chegavam, faziam filas enormes para que ele as curasse. E ele as curava. E aí também havia outros natais, mas ele curava e acrescentava o quê? Vai e não peques mais. Quer dizer, recomece, faça tudo certo agora. E essa mensagem ele foi levando de cidade em cidade, a tal ponto que quando ele foi em Nazaré, as pessoas já sabiam que ele tinha transformado água em vinho, multiplicado peixe, pães em Cafarnaum. Queriam também que ele multiplicasse coisas, porque já que ele havia nascido de uma mãe de Nazaré, na Galileia, ele tinha essa obrigação. Ele falou que não era sempre que ele ia fazer isso, que o sentido disso não era deste mundo. Mas as pessoas não entenderam. Numa das vezes, pegaram Jesus e foram arrastando para o alto de uma colina para arremessá-lo num espinhadeiro. E Maria corria atrás dizendo que o filho dela não era um impostor, que ele era apenas o Messias e a mensagem dele não era para esse mundo. Aí com Jesus, quando viu que eles iam arremessá-lo mesmo, falou, solte-me, porque a minha morte não está prevista para ser assim nem agora. Eles soltaram, hipnotizados. E Jesus, a partir de então também, nunca mais quis Maria junto dele. Embora sempre que ele podia, ele retornava, às vezes às escondidas, às vezes em gente acompanhando, e passava horas com ela, porque ele sabia que ela corria risco. Aliás, chegou num ponto que foi a gota d'água quando ele ressuscitou Lázaro, que na verdade não estava morto, estava num ataque cataléptico. Aí que as pessoas se revoltaram mesmo e quiseram matá-lo de novo. Mas agora eles queriam matar Lázaro também. Por quê? Porque Lázaro era a prova do milagre dos milagres. Então ele teve que fugir para Betânia. Mas antes já tinha colocado, ele teve que fugir de Betânia para Caná. E Maria já estava lá. Então foi muito comovente o encontro dos dois, porque ele disse, mãe, daqui 15 dias eu vou estar morto. Meu corpo vai estar morto. Não vai ser bom. Vai ser muito cruel. Tenho medo.
mas tem que cumprir. Mas não se preocupe que eu vou ressuscitar e virei te ver. Maria então conta a João que ela teve vontade de falar, larga disso, vamos embora. Esse povo não te entende, não te entendeu, mas ela calou e falou, não, se são 15 dias, espera, falta pouco. Você tem que vencer, você é o Messias. E assim ele fez. Ele esperou, entrou no maior sacrifício, mas naquela noite Maria se despediu dele e pediu ao Pai, que já podia falar Pai porque ele falou que Pai era Deus e era Pai de todos, embora também Senhor de todos. Maria naquela noite pediu forças para ele e para ela e pediu, se possível, ela queria amenizar parte da dor que ele ia sofrer, da dor física mesmo, nela. Ela queria sentir essas dores. E conta que ela quase infartou também, quando Jesus quase fez um infarto para desencarnar na cruz. E assim foi. Então, não foi só importante o papel de Maria, para concluir, foi de todos que com eles conviveram, com a família conviveram. Os apóstolos, todos estiveram dentro do planejamento kármico e todos consentiram em passar pelo que passaram. Inclusive Judas foi o único que consentiu em trair. Então, duas leis que são comuns a todos que habitam o planeta Terra, o livre-arbítrio e o sacrifício. Quando Jesus, voltando um pouco, quando a família de Jesus, ou melhor dizendo, Maria e José chegaram em Belém para o recenseamento, que todo mundo sabe disso, e foram pernoitar numa gruta, foi também muito sofrido. Lembre-se que houve uma passagem que eles foram fazer o recenseamento em Belém, e não havia hospedaria, não havia nada, havia só uma gruta. Essa gruta era estábulo, tinha fezes de animais, tinha restos de comida, e eles abrigaram lá mesmo, porque estava muito frio. Fizeram uma limpeza rápida, José fez, e se abrigaram conforme puderam lá. E quando o dono da gruta, desse estábulo, chegou, que viu os dois lá, o expulsaram mesmo, quase à força. Eles saíram humildemente no meio da noite, já era noitinho, já estava anoitecendo, e esse dono desse estábulo queria que uma vaca que pernoitava lá entrasse, e ela, sem ciência animal, percebeu, em presença de quem ela estava, ela não entrou de maneira alguma. E ele começou a espancar essa vaca até sangrar, e a vaca precisou ficar com as 4 patas separadas do corpo para não cair. Aí quando ele viu que a família estava indo, família que eu digo Maria e José, porque ela não havia ainda entrado em trabalho de parto, ele resolveu parar de espancar a vaca e falar, pode voltar. Essa noite vocês passam aí. E eles passaram a noite ali, e também a outra noite, porque ele consentiu, e curaram a vaca conforme puderam. E a vaca ficou sem dar leite 8 dias, tamanho era o sofrimento, o sacrifício, porque passou. Então eu fico com essa mensagem. Ressignificamos a data do Natal, que começou muito antes do ano 1 de Cristo. Ressignificamos o papel de José e de Maria, que garantiram o êxito do planejamento cósmico, que sem eles teria morrido Maria. Maria, se não tivesse consentido, também teria gorado o planejamento cósmico. Sem José, o menino Jesus teria morrido. Era o mesmo trabalho, o mesmo tempo que se ia gastar
para de novo chegar o Messias na Terra. E eu acho que a mensagem que eu queria passar principalmente é essa. Eu já aproveito para avisá-los que nós vamos nos encontrar agora somente em meados de janeiro. Vou ficar com saudades, espero que vocês me deem sugestão. E muito obrigada, que vocês tenham um Natal mais fraterno, sem sangue, idem o dia 31, e que tenham muita saúde, sorte, sabedoria. Andem como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.